friozinho já chegou por aí? Porque aqui em Terras Mineiras tá um friozinho gostoso demais. O vídeo de hoje é resultado de algumas horinhas de pesquisa sobre o escritor F. Scott Fitzgerald. Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nina e Suas Letras e no vídeo de hoje eu preparei algumas curiosidades sobre o escritor Francis Scott Key Fitzgerald, mais conhecido como F. Scott Fitzgerald. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai clicando no gostei e não esquece de se inscrever se você é novo aqui no canal. Fitzgerald nasceu em 1896 em St. Paul, no estado norte-americano de Minnesota. Ele foi escritor, romancista, contista, roteirista e poeta norte-americano. Filho de uma família de classe média alta, o Scott estudou nas melhores escolas, inclusive inicia os seus estudos na Universidade de Princeton, não chega a concluir o curso, e nesse período ele conhece o crítico e escritor Edmund Wilson. Também nesse período ele passa a conviver com famílias de classe média alta, cujo estilo de vida muito o atraía e meio que o obcecaria até o fim de sua vida. O Scott alista-se então para o exército. Em 1917 ele é recrutado quando os Estados Unidos entram na guerra, mas ele não chega a servir na Europa. Ainda no exército, o Fitzgerald conhece a Zelda, que era uma escritora, contista, pintora e dançarina de classe alta do Alabama, e eles se casam em 1920, tem uma filha. E é interessante pensar que o Fitzgerald, que sempre teve uma fascinação pela high society, né? Ele se casa com uma mulher que está exatamente alinhada a todo esse ambiente que tanto o atraía. Então aí eles passam a ter uma vida extremamente movimentada, agitada, com festas, viagens e toda uma farra que vocês possam imaginar. Eles tinham uma vida bem movimentada e alguns dizem desregrada. Tem alguns episódios curiosos que eu encontrei, por exemplo, um deles quando eles estão em uma festa e aí a Zelda talvez pensasse que a festa não estava muito animadinha e ela falou: vou fazer o que? Eu vou acionar o alarme de incêndio. E os bombeiros chegam e não entendem, né? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Aí ela vira pro bombeiro e fala: bem aqui. E aponta pro coração. Um outro episódio muito maluco também, que um magnata de Hollywood oferece uma festa. Eles não tinham sido convidados, tá? Nem a Zelda, nem o Fitzgerald. Eles aparecem na porta da casa desse magnata, de quatro, latindo, tipo cachorro. E uma cena bem bizarra, né? E quando eles são convidados, né, a entrar, tipo, já que vocês estão aqui, entra. A Zelda já sobe e já vai tomar um banho de banheira, assim. Íntima. Em outra festa, a Zelda e o Fitzgerald chegam de pijama. Em poucos minutos a Zelda já tá nua, dançando em meio aos participantes. Tem também um outro evento literário que ela chega e do nada tira a calcinha e arremessa pro público, assim. Eles tinham uma vida muito, muito excêntrica. E agora, focando um pouco mais na parte da escrita do Fitzgerald, em 1920 ele lança o seu primeiro livro, que é o Estilado do Paraíso, e o romance foi um sucesso de vendas imediato. Ele vendeu 50 mil exemplares, e para a época isso foi algo incrível. E logo Fitzgerald se torna o autor mais bem pago do seu tempo, e ele passa a ser uma espécie de porta-voz dos jovens intelectuais. Nessa época em específico, o Scott estava fascinado pelo estilo de vida da elite. E os dois tinham uma vida muito agitada, né? E eles gostavam muito dessa coisa de festas, viagens, glamour, bebida. E eles passam a se dividir, inclusive, entre os Estados Unidos e as cidades chiques da Europa. Então o F. Scott Fitzgerald está completamente mergulhado nesse American Way of Life, né? Nesse estilo americano. E na década de 20, essa coisa toda do consumismo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, na verdade, ele utilizava a sociedade da sua época para compor, como inspiração para compor as suas obras. Então existe também um tom autobiográfico em todos os seus textos. E por causa do seu estilo de vida boêmio, o F. Scott Fitzgerald ele passa a ser uma espécie de ídolo do que foi chamado de geração perdida. Para quem não sabe, geração perdida na década de 20 era composta por aqueles escritores
pelos artistas de um modo geral, aliás, que iam para Paris para escrever, pintar, esculpir e, o mais importante de tudo, eu acho, para eles, que era viver intensamente. O Grande Gatsby foi um sucesso de crítica, mas vendeu pouco. Na verdade, só na segunda edição que o Scott acaba assumindo aquele lugar de prestígio e como o melhor escritor do seu tempo. E depois, obviamente, o Grande Gatsby ele vem a ser considerado a sua obra-prima. Por volta de 1928, a Zelda decide se dedicar ao balé e ela acaba entrando em um colapso nervoso devido a muito esforço físico e mental. E a partir de então ela passa a entrar e sair de hospitais e clínicas psiquiátricas. Em 1930, a Zelda é diagnosticada com esquizofrenia. Em 1932, ela é então internada em uma clínica psiquiátrica. Em 1934, o Fitzgerald escreve o Suave à Noite, que na época não teve uma boa recepção dos críticos, mas hoje é considerada uma de suas melhores obras. O fato é que chega um momento dessa agitação toda da vida do F. Scott Fitzgerald que ele não consegue mais criar romances, e aí ele passa a escrever crônicas e ensaios para revistas. É dito que em 1936 e 1937 o Fitzgerald entra em profunda decadência, né? Ele já está com problemas de alcoolismo, atolado em dívidas, sem criatividade para escrever, o casamento em crise. Ele decide ir para Hollywood para escrever roteiros de filmes, só que na verdade assim, ou os roteiros eram muito modificados ou eles não eram aceitos. Em 1940 ele começa a escrever o romance O Último Magnata, mas ele não termina, porque na verdade esse foi o ano que ele faleceu. Mas essa obra inacabada ela chega a ser editada e publicada pelo amigo Edmund Wilson, aquele lá da faculdade que eu mencionei no início do vídeo. E esse livro ele chega inclusive a virar filme em Hollywood. Neste mesmo ano, em 1940, o F. Scott Fitzgerald morre de ataque cardíaco, extremamente jovem, com 44 anos. E 8 anos depois, em 1948, a Zelda morre em um incêndio no sanatório em que ela vivia. Uou! Tentei ao máximo sintetizar essa minha pesquisa. Eu vou tentar reduzir o vídeo ao máximo para vocês terem paciência de assistir. Mas me contem aqui nos comentários se vocês sabem outra coisa do F. Scott Fitzgerald que eu acabei não mencionando no vídeo. Inclusive, este vídeo que eu estou gravando hoje, ele vai ao ar no sábado, dia 30, e eu farei o último anúncio da nossa leitura conjunta para ler O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. As inscrições encerram amanhã, no domingo, então se por acaso está assistindo esse vídeo no sábado e ainda não garantiu a sua vaga, eu vou deixar linkado aqui o vídeo para você assistir e entender como que vai funcionar a leitura desse clube e vir fazer a leitura com a gente. Eu estou bastante empolgada para fazer a leitura, ainda mais agora, depois de ter feito essa pesquisa sobre o F. Scott. Eu estou bastante curiosa para mergulhar nesse texto e nessa sociedade de muitos agitos. Todos os links para contato estão aqui no box de informações. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!